Mas vamos falar da arbitragem do jogo, não é? A arbitragem de Alagoas merece todos os nossos elogios. Foi um ano realmente espetacular para a arbitragem alagoana e foi por isso que a arbitragem alagoana foi para a finalíssima do nosso campeonato. Mas se tivesse acontecido aquilo que aconteceu sábado, no jogo da primeira rodada, no primeiro jogo da decisão, teríamos arbitragem daqui? O que, é que você acharia? Marlon? Não. Não. Iverson? Não teria. Orlando? Não, Vamarino. Também acho. Também. Acho não. Certeza absoluta que não haveria. Eu já tenho dúvida para o próximo ano, imagina. Agora, pra exatamente. uma semana depois. Agora eu quero perguntar, começando por você, Marlon, que estava lá. A arbitragem prejudicou ao CRB em alguma coisa? Não. Ao Asa? Não. Então, agora, o que foi que houve? Onde é que está o problema? Procedimento do lance do gol de impedimento do Miranda. Esse foi o grande problema da arbitragem. A arbitragem fez uma arbitragem segura, tranquila. O impedimento não foi do Miranda, o impedimento foi do Anselmo. No gol do Miranda. Isso. Então, o que acontece? Você acabou de perguntar sobre o árbitro Márcio. Ele foi o VAR do jogo passado, onde no campo não foi visto o que ele viu no VAR e resolveu. Que foi o gol, o pênalti que o Anselmo cometeu, o gol contra do Tibiri, né, que o campo não marcou e o VAR chamou, a bola entrou. O gol, impedimento do Júnior Viçosa, aí já foi o campo que marcou, mas ele confirmou. Então, o VAR lá em Arapiraca, que era o Márcio, não errou. Veio para esse jogo. Para mim, estava claro de quem seria o árbitro da final. Se não é o Denis, que é o 01, quem vinha conduzindo para ser o árbitro da final era o Márcio. E foi muito fácil. Isso até na reunião com os dois clubes, todos os dois clubes já sabiam que era o Márcio o árbitro da partida finalíssima. Então, ele conduzia muito bem, com controle, como sempre foi com o Márcio comandando. E aí vem esse lance. Primeiro, para tirar uma coisa, Vamari, que eu quero fazer a crítica primeiro na nossa classe. A gente que é cronista esportivo, que é imprensa, e a Bíblia fala, né, onde tiver trevas, leva a luz. A gente precisa, onde tem escuridão, que o torcedor quer paixão, a gente não pode levar mais escuridão, a gente tem que levar luz, abrir a mente do torcedor para o primeiro fato, falta de idoneidade. Não existe, porque se fosse manipulação, no lance do Viçosa, o gol do Viçosa, o Viçosa é o jogador que mais fica impedimento em Alagoas, porque ele só sai primeiro antes do lançamento, porque ele não consegue mais chegar. E nesse lance, ele sai depois que o Bigode faz o passe. E ele faz o gol. E é milimétrico. E foi enquanto o VAR não deu problema, trabalhou em 2 minutos, estava resolvido a checagem. Enquanto comemorava, quando voltou para o campo, confirmou o gol. Vamos falar o seguinte, vamos falar o VAR, a máquina utilizada pelo homem. Isso. Porque pro ouvinte, ele acha que o VAR é o árbitro. Não é. É o cara que está operando. Isso. A falha não foi de operação, a falha foi da máquina. Isso. Enquanto a máquina estava funcionando, a operação acontecia com sucesso, que o gol do Viçosa é assinalado. Primeiro, o Rondinelli não anula, que é um lance ajustado, ele marca muito o gol. Ajustado. E o assistente, quando ele não quer, ele deixa. Então, o Rondinelli foi lá, deixou ver o VAR confirmar. 2 minutos, a avaliação. Vem o lance do gol do Miranda, impedimento do Anselmo. A Brígida Cirilo levanta o instrumento. Na hora que o gol acontece. Ela não espera. Ela poderia muito bem correr para o meio e deixar o VAR decidir. Não, mas ela é FIFA, estava em cima do lance, levantou e foi impedimento. O árbitro marca impedimento. Vai para a checagem, que é protocolo. E aí o VAR começou a dar problema. Não conseguia a linha ficar colocada corretamente. Reseta o VAR para ele voltar para essa linha, porque só vai confirmar quando a linha fica vermelho ou azul e diz assim, não impedido. E aí começou a não acontecer, porque tinha o pé do Anselmo e a cabeça do jogador do Asa, para fazer a marcação da linha. No que fica nesse reset e volta, ela, quando avisa o campo, começa a picotar o áudio. E o áudio vai para o campo assim, não gol. O Márcio só escuta gol. Aí ele vai, assinala o gol. Seria o erro, porque o gol foi impedimento. E no que ele assinala e faz o gol, que todo mundo comemora no estádio, não, é não gol. Aí ele, pra mim só chegou gol, então é não gol. Aí ele volta, e aí até eu falei,
E pode. E ele voltou porque não tinha sido reiniciado Exato, exatamente. o jogo. Não tinha se sido Reiniciado. já era. Se reiniciasse, aí é que Aí era o era fim. que a Aí zoada era o pau grande. ia comer. Então, vamos lá. Primeiro, ele volta e corrige a revisão. É a revisão da revisão. Produto final. Acerta. Se é 9 minutos, se é 10, acertou. O jogador estava impedido. Segue o jogo. Lance do escanteio, gol do Anselmo Ramon. Aí os críticos falam, por que foi rápido repare, por que foi rápido a checagem do gol do Anselmo Ramon? Porque não precisa traçar a linha. O que estava dando problema era o traçar a linha. E o lance do Anselmo Ramon, as imagens que a FAF agora à tarde liberou, é claro que ele faz o movimento do futevôlei, que a bola vem, você puxa aqui o tórax para frente para dar direção na bola. O futevôlei, quem joga futevôlei sabe isso. Você faz o movimento com o braço para dar força para a bola de direção ou subir para o gol. E ela iria subir, mas ela bate no braço do Tibiri, zagueiro do Asa, e morre. Ela não sobe, ela cai. E aí tem quem quer fazer a maldade de brigar com a imagem, diz que a bola jamais ela poderia subir. Olha aí o lance na tela, ela bate no braço do Tibiri, olha lá. E entra. E entra. claro. Não é no braço do Anselmo. Bate no cotovelo. do Então, Tibiri. mais uma vez, a arbitragem arbitragem acertou. Coloca a bola na cal. Vamos lá, começa o jogo. Aí vem o acréscimo, que é outra crítica. Com essa paralisação, foram 8 minutos e alguma coisa. 9, vamos botar 9. E aí ele acrescentou mais 5, deu 14. Maldosamente, por isso que eu falo, onde tem treva, leve luz, não mostre que foi 14 de acréscimo. 9 ele tinha que devolver para o jogo. É como se paralisasse, faltasse energia, né? É como técnica, acontece, é por isso. exemplo, por exemplo, Durante 9 minutos não teve jogo. houve Então- a paralisação de 2 minutos para a reidratação dos jogadores. E no segundo ele período, o que ele acrescentou. fez? Exatamente, Tá entendendo? O VAR, ele acrescentou, devolveu ao jogo aquilo que o VAR tomou. Exatamente. Então, acréscimo, 5 minutos. Então, 9 mais 5, Que é o padrão 14. das substituições. Mas, assim, Foram 9 hoje, substituições, então. foram- Até 6, né? hoje você faz uma substituição, com os gols, enfim, dá entre 5 e 8. É o básico hoje. Porém, a CBF, desde o ano passado, cobra dos árbitros a orientação de acrescentar tempo de jogo. Quando subiu 14 minutos, o goleiro Matheus Vinícius caiu alegando cãibra. E ficou lá por 3 minutos, ou foi 2 minutos e alguma coisa. Depois teve a confusão do Maqueiro. E aí eles resolveram acrescentar mais 3. O CRB tinha empatado a 55. Com os 14 dados, seriam 59 minutos e encerrava o jogo. Ele deu mais 3. No que deu mais 3, se o Asa faz 2-1, estaríamos falando de acréscimo de excesso de tempo? Não, poderia ser agora o CRB falando. Falando. O Asa fez ser o jogo todo e o acréscimo ajudou o Asa, porque a gente ia para os pênaltis. Então, isso é o futebol. Agora, não pode nós, imprensa, embarcar nisso aí. Eu quero E dizer aí, uma coisa em cima disso aí, sabe, Marlon? É que ele não errou em dar os 3 minutos. nenhum momento. Ele quis ser justo. Porém, Porém, o bom senso, um jogo desse decisão, não se faz isso. se eu sou hoje Não se faz, tá comandante entendendo? da arbitragem, eu dizia pra ele assim, meu irmão, parabéns pela arbitragem. Agora, a experiência, não tem a malandragem do jogador? A malandra que esse jogador faz toda hora, cai, inventa cãibra. O jogador do CRB teve um corte na cabeça, o Loser mandou o Matheus Albino cair. É todo mundo, não tem O jogo santo. é uma decisão de campeonato. Isso. Um título que está ali Você já valendo, deu 14. Né? É verdade. Um buscando tetra, o outro Isso. buscando quebrar 1 uma a 1. sequência de quê? De 10 anos que não é campeão. 1-1, você aqui, ó. De 50, 14 anos que não é campeão. 59, encerra o jogo. Pronto. E já tava Ninguém todo falava mundo- de arbitragem, ele ia estar aplaudido. Agora, Tava todo mundo satisfeito com o que ia acontecer, Satisfeito que era e pênalti. deixasse lá Os no dois pênalti times em campo. resolver. Aí ele deu mais 3. No que deu mais 3, caiu Correu o o risco. lance do gol. Que também, é isso que eu quero deixar claro. Porque o que a gente precisa deixar claro é que a nota do Asa é uma nota ruim. É uma nota que você não tem prova para chamar de manipulação. É você não olhar De roubo, de assalto, roubo, né? de assalto. É você não se colocar no lugar. Eu sei que tem um passado. Até aqui a gente conversando com o nosso companheiro Gilvan, que é um alvinegro, que todo mundo sabe,
de relembrar o passado do que já aconteceu. Giovanni não é alvinegro, ele é o araprequense. Arapraquense, exato. Né? Então, assim... Tá no sangue. Isso. Então, normal do passado. Agora, hoje, eu conheço a idoneidade de todos que estavam trabalhando nesse jogo. E eu tenho certeza que não tem nada disso. E que se tivesse, no Asa não tinha feito o gol do Viçosa, que era muito mais fácil anular. Tem uma coisa... Né? Então, uma essa coisa. é a condição, Valmarinho, que não pode. Se houvesse interesse em prejudicar, o VAR não teria ido na hora nesse gol polêmico. Exato. O VAR tinha Ninguém deixado nem passar. sabia que teve um problema Prevaleceria o campo. Exato. O gol tinha sido anulado logo ali, Pronto. né? Não tinha sido anulado logo ali. E aí, Valmarinho? Então ele foi ver, né? O que eu quero deixar mais claro ainda é que, para mim, dar o acréscimo, como você falou aqui, não é nada de errado. Não tem nada errado. Mas eu não faria. Marlon árbitro, A prudência mandaria que ele eu não fizesse acabava, isso, né? parabéns, se virem aí nos pênaltis. Pronto. E o CRB estava satisfeitíssimo, porque tinha feito o gol do empate no apagar das luzes, 55. O momento psicológico era todo Todo favorável. favorável, o CRB ia ficar ali e tal. E o Asa não ia reclamar. A reclamação do Asa, ela eleva pelos 3 e pelo segundo gol. Agora, quando a gente para um pouco para olhar com calma, quem olha do sábado para o domingo era assalto, era roubo. Isso eu acostumei, depois de tudo que eu já passei na minha vida no futebol, a olhar sempre como o copo cheio e não o copo vazio. E o copo cheio, eu quero falar da federação que fez uma festa digna de campeonatos de grandes centros, de arbitragem, que aqui a gente está provando, conversando aqui, que não fez nada errado. O único erro é o procedimento do VAR de uma máquina que errou. Mas que, graças a Deus, o produto final desse erro corrigiu o que poderia ser um erro. O que poderia ser de o Asa reclamar, com razão, de um gol ilegal validado. Então, isso sim é que... Aí seria o erro. Mas não teve erro. Teve sim. A gente está aqui dizendo, se fosse o Valmari, se fosse o Marlon, não dava os 3. Se vire nos pênaltis. Mas ele não está errado, porque a CBF diz assim, acrescente. E quando vai fazer o acréscimo ali, é todo mundo. Está todo mundo com o rádio ali. Acrescenta mais 2, mais 3, mais 3, mais 3. Ok, mais 3. Aí ele informa e o Viomar levanta a placa. Eu tive o cuidado, inclusive, de falar com algumas pessoas da arbitragem, inclusive com o George Alves Feitosa. Eu disse, George, a determinação partiu da cabeça. Eu disse, não, determinação não. Existe uma orientação de quanto deve ser acrescentado de tempo. E aí a decisão é do árbitro em campo. E aí, de fato, o que acontece? Eu, sempre que acontecia fatos dessa natureza, eu chegava na Federação Alagoana de Futebol, ao longo do tempo que eu fiz a FAF, eu falava com o máximo possível de árbitro que eu encontrasse no dia seguinte, para poder dirimir exatamente essas dúvidas. E sempre que tinha decisão e algo parecido relacionado a tempo de acréscimo, eu dizia, olha, 45 acaba, amigo. O que foi, ninguém reclama e a decisão é para os pênaltis. E aí vai reclamar depois da competência de cada um. A federação está pedindo à empresa o áudio e as imagens para colocar, para disponibilizar. Pode ser a qualquer momento sair. Se sair diferente do que a gente está falando aqui, eu venho aqui e mudo tudo. Mas o que eu apurei é isso. A federação está procurando os áudios para deixar ainda mais claro, mais transparente, para o senso comum não vir com essa questão de que foi tomado o título, não. Não ouvi nada disso. O que precisa também deixar claro é que o Asa, com 55 minutos, ganhando o jogo, sofre um empate e aos 61 está todo mundo olhando para a bola. E aí, olha, esse lance aí, vamos deixar na tela para a gente mostrar. Foi esse lance que essa linha que mostra o pé do Anselmo na frente, tá vendo o jogador lá em cima? Ali, ó, perto onde o Miranda vai fazer o gol. Essa linha, quando eles estavam traçando, ela ficava uma em cima da outra. Ela não ficava correta. Não era conclusiva. Não era conclusiva. E por isso que eles ficaram demorando. Poxa, como é que no lance do Viçosa ela funcionou e agora não tá funcionando? E aí, depois que ela chegou para ficar assim, como ela está, e agora... Aí eles confirmaram o lance, por isso que demorou tanto. Eu tive a informação, Valmari, que antes da bola rolar, já havia um problema detectado do sistema eletrônico. Também tive essa informação. E aí a informação era que deveria ter sido gerada, passada para o pessoal de campo, e que não aconteceu. Aí, resultado, confiaram um pouquinho no sistema, que podia melhorar, e depois aconteceu o que aconteceu. Que, inclusive, a empresa alega que foi por aquecimento, aquela coisa toda. Lamentável que isso tenha acontecido, né? O que a gente tem que entender é que trabalha com um limite por questão de economia, por questão de custo, realmente. Perfeito, é isso que aí corre o risco de acontecer isso. Né? As imagens, olha como é essa imagem. É uma imagem que não é limpa, não é? Você vê que o gol do Anselmo,
quando faz o zoom, ela distorce toda. Fica granulada. Ela distorce toda. E aí é o prato pro senso comum, que é o senso comum da maldade. De dizer, brigar com a imagem. Dizer que aquela bola bate no braço do Anselmo, não no braço do Tibiri. E aqui a gente não pode deixar que o senso comum vença o que é verdade. E no Timaço não tem isso. Parabéns para a Brígida Cirila, que foi muito firme. Olha só, Vamari. Tá muita vendo que ela ia personalidade. subir? A bola ia subir. Aí bate no cotovelo. Ela do bate Tibiri. no cotovelo do Tibiri. Só que olha o braço do Anselmo, tá levantado aqui. Então, quem olhar rápido pode levar para esse caminho. Mas quando você vai, olha lá, quando vem o zoom, bate no braço do Ele Tibiri. já vem tirando quando a bola vem na direção do Aí braço. não dá para brigar com a imagem. Para Como eu brigar com a disse, imagem não dá. A Brígida, ela acertou demais, cara, no lance do gol irregular. E eu tive informação, inclusive, que ela também ficou muito chateada por conta de toda aquela revisão depois de um lance que ela tinha acertado demais. Mas ela não tem que ficar chateada porque é protocolo. Aí ela marca, aí você tem que... Agora, o que ela pode ter ficado chateada? Deu erro, mantenha a decisão dela. Isso sim. Se estava dando erro, a Brígida marcou o impedimento, ou confirma aí o impedimento, e não confirmar o gol, entendeu? Então essa é a condição Não que ela haveria pode ficar chateada. VAR se a bola não tivesse entrado. A Isso. bola entrou, é protocolo. E protocolo, Então não tem exatamente. pra onde. Brígida, você tem capacidade, não fica chateada, não. E você... Pior se você não tivesse marcado impedimento e o VAR desse gol. Isso. Aí pra você era ruim, mas o VAR confirmou aquilo que você viu no campo. Ah, parabéns a você, minha menina. Ô, Maria, a gente tem, inclusive, a opinião e análise também Bom. do Hércules Martins. Bom, coloca aí que é um árbitro falando da arbitragem. Isso é melhor. Ex-árbitro, É ex-presidente. melhor que qualquer um de nós aqui. Nós temos que destacar que a arbitragem dentro do campo, nas suas decisões, nas suas interpretações, elas beiraram a perfeição. Em relação aos assistentes, eles foram 100% perfeitos. Não tiveram lances que pudessem ser reprovados ou contestados. O árbitro sempre tem uma demanda maior do que os assistentes. Mas mesmo assim, o árbitro Márcio dos Santos Oliveira, ele beirou a perfeição. Foi um árbitro sereno, um árbitro com autoridade, tranquilidade, dentro do jogo, dentro do clima do jogo, e os jogadores respeitaram as suas decisões. Então, a gente fica muito alegre quando a gente vê um árbitro desse nível. Dois lances ajustados destacaram no jogo. Um deles foi o impedimento, que a olho nu, a assistente, excelente Brígida Cirilo, FIFA, uma das melhores assistentes desse país, ela acertou imediatamente o lance concluído. O que deixou em dúvida e o que deixou inquieta toda a torcida, todos os envolvidos no campo de jogo foi a demora do VAR decidir. Por um lance onde a assistente a olho nu decidiu rapidamente. E o VAR, com linhas, com câmera parada, e tudo demorou muito. Demorou tanto e depois veio uma situação ainda pior, que foi informar uma decisão e depois mudar essa decisão. Se foi alguma falha técnica do equipamento, se justifica a demora. Mas se foi interpretação, não se justifica, porque teve uma decisão humana, que foi da Brígida Cirilo, que não precisou dos artifícios da tecnologia. Então, quem tem a tecnologia pode decidir muito mais rápido do que a pessoa que não tem. E foi o contrário. E como falei antes, a decisão veio, a primeira decisão, e depois veio a decisão contrária. Isso prejudicou muito o sistema emocional do jogo, onde o Márcio, mais uma vez, conseguiu dominar o jogo, mesmo com esse empecilho que houve na sua trajetória. Então demorou muito para se decidir em relação ao impedimento. O outro lance foi o primeiro gol do CRB, que esse sim, esse deveria ter sido muito mais discutido, muito mais analisado, porque eu recebi imagens pós-jogo e que numa determinada câmera dá a impressão que foi com a mão, que a bola bateu na mão e entrou. E em outra, dá a interpretação que foi no peito. Então, para se ter uma conclusão melhor, seria de bom tom que o árbitro fosse chamado para ver esse lance, para que ele tomasse a decisão em conjunto com o VAR. Mas não, de forma rápida, foi tomada uma decisão do lance muito mais ajustado do que o lance do impedimento. Então, houve uma contradição em relação ao tempo de decisão. E isso
trouxe outro prejuízo para o árbitro Márcio dos Santos. E depois tivemos um acréscimo de 14 minutos. Ora, o tempo perdido durante o jogo, ele tem que ser acrescido, isso não tem dúvida. Mas quando você dá 14 minutos, como foi dado, você sabe que vai ter outras paralisações até chegar aqueles 14 minutos. Então você tem que administrar esse tempo, você tem que apresentar um tempo suficiente para que o torcedor não tenha prejuízo em relação ao evento que ele pagou, e nem para os clubes. Então, nesse momento, houve por parte do Márcio, uma falta de uma melhor administração desse tempo. Então, foi isso que eu percebi durante o jogo, e agradeço a oportunidade que foi dada para voltar, depois de algum tempo, falar sobre arbitragem. Aí o Hércules Martins foi diretor de arbitragem da Federação Alagoana de Futebol durante muito tempo. E deu um esclarecimento aí realmente espetacular. Muito né? bom. Agora quando ele falou, faltou ao Márcio Santos administrar melhor esse tempo. Ele quis dizer o quê? Que ele não deveria ter dado os 3 minutos a mais? Não, ele quis dizer que ele poderia ter dado até mais. Mas ele não disse assim, mas quem é da experiência... Ficou na dúvida, né? Ficou na dúvida. Administrar o tempo seria... Ele já deu 14, deu assim, ali acabou. Agora, o que ele fala de ir ver o VAR é quando o VAR tem dúvida, porque ele já deu o gol. Ele deu o gol. Ele visualizou e deu o gol. Então, aqui eles estão falando, aqui se ele disser, eu vi que bateu na barriga e entrou. Aí eles vão conferir. É a mesma coisa que o campo viu? Não chama, Vamarim. Só chama se tiver divergência na decisão. Ele viu o gol e o VAR viu não gol. Essa é a explicação técnica que o Marlon está dando. Isso. Explicação Então, essa por realmente. isso, porque quando o Hércules fala, aí as pessoas, tá vendo, tem que ir lá, porque muita gente ficou, Marlon, ele tem que ir lá. Impedimento, ele não tem que ir lá. Logo deixar claro. Aquele lance do Anselmo, impedimento, ele não tem que ir lá. É impedimento ou não impedimento. Só informa para ele faz o sinal, levanta o braço. Então ele não tinha que ir. Esse lance do Anselmo, do gol do Anselmo, ele marcou gol. Se o VAR visualizasse mão, é que chama ele lá. Só chama quando é interpretativo. Quando é interpretativo. Mas ele visualizou a mesma coisa que o campo.